Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Hoje, nós aqui na Rádio Mateus 6:33, vamos meditar em Hebreus 10, do versículo 1 ao versículo 4, que fala a respeito da necessidade de um sacrifício, e depois ao final estaremos orando para que Deus possa estar abençoando a cada um de nós que crê, né? Então, Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. A lei, irmãos, no texto bíblico, diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, né, também chamado de Pentateuco, Torá. Então ele diz que a lei traz apenas uma sombra, né, não a realidade, mas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos benefícios. Por isso ela quem a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então a lei não tem a capacidade de perdoar, de aperfeiçoar aqueles que praticam os sacrifícios, né? Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, né? Então a pergunta, se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos? Quer dizer, estariam até hoje, né? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Então, se o sacrifício exigido pela lei fosse eficaz, não havia necessidade de repetir todos os anos, né? Aí fala no 3, contudo, estes sacrifícios só tem uma finalidade, qual? Recordar os pecados praticados. Os sacrifícios, irmãos, é uma manifestação de uma pessoa que se sente culpada. Até hoje o sacrifício, a pessoa imagina que por ela realizar os sacrifícios espirituais, né, ela está conseguindo livrar-se do pecado. Não, ao contrário. Na verdade, o sacrifício ele só faz a pessoa lembrar cada vez mais do seu pecado. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Aqui está falando mais especificamente dos sacrifícios da lei, né? Da lei. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, e nós vemos lá que no Antigo Testamento tinha aquele sacrifício, a gente imagina, mas para que aquele sacrifício? Qual a finalidade, né? Porque, irmãos, é preciso que a gente entenda o seguinte, que o único pagamento pelo pecado é a morte. Ou seja, o pecado nos leva à morte. Que morte? Morte espiritual e a morte física, né? A morte espiritual de imediato e a morte física como consequência do primeiro pecado. Então o único pagamento é a morte. Olha o que fala em Gênesis 2, 16 e 17. Né? O Senhor Deus, ele tinha feito tudo, estava tudo pronto, né? Aí Deus falou para Adão, e o Senhor Deus ordenou ao homem, quer dizer, a Adão, né? Aqui não é um homem genérico, é um homem Adão, porque a Eva ainda não existia, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, liberdade, né? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, liberdade com limite.
porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então aqui, irmão, já vem um aprendizado muito grande. Primeiro, que Deus, ele nos dá liberdade. Quem vem para Cristo ganha liberdade. Mas é liberdade com limite. É liberdade com limite. Quem vem para Cristo, ele deve fazer, deve ter uma vida de maneira conveniente, mas uma conveniência em obediência. O que quer dizer isso, pastor? Conveniência com obediência. Vamos imaginar que você está no meio onde só tem budista e você é um cristão. É conveniente que você fica criticando todo mundo que está ali? É conveniente? Vai ganhar o que com isso? Nada, então não é conveniente. Mas você tem que desobedecer a Deus? Não, você não precisa obedecer a Deus. Você ora em espírito, intercede em espírito. Né? Fazer o bem, irmãos, cabe em todo lugar. Então aqui nós vemos que tem liberdade, coma livremente, mas com limite. Toda liberdade, ela tem que ter limite. Toda liberdade, ela tem que ter limite. Então é liberdade com limite e conveniência em obediência, com obediência. Então nós vemos aqui que o homem, ele tinha liberdade para comer de tudo. O limite era não comer de determinada árvore, né? Porque se comesse morreria. E aí isso é confirmado no Novo Testamento, Romanos 6, 23. O salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Se comer, vai morrer. Se comer, vai morrer. Mas o dom gratuito, a oferta de Deus, é a vida eterna. É a vida eterna onde? Em Cristo, Jesus nosso Senhor. Então, no primeiro momento, irmãos, o que aconteceu? Eva e Adão desobedeceram a essa ordem de Deus. Eles desobedeceram, né? Ou deram o ouvido a Satanás e comeram da árvore. Comeram. Sempre surge um questionamento, né? Pastor, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Tem várias explicações, irmãos, para isso, mas são explicações teológicas. E o tempo, ele não dá para nós ficarmos discutindo a respeito disso aqui. Mas eu quero que você pense assim. Vamos fazer o exercício da empatia. Adão, ele tinha a ordem de Deus, a orientação de Deus, mas ele não tinha visto com os próprios olhos o resultado do pecado. Ele não tinha visto ainda a morte, ele não tinha visto a doença, ele não tinha visto terremoto, né? Ele não tinha visto traição. Então Adão tinha o quê? E esse o quê é só para efeito de explicação. Ele tinha a palavra de Deus, mas ele tinha liberdade também, e com isso, com a liberdade, ele tinha curiosidade. E ele pecou. Errou porque pecou, porque desobedeceu, né? Mas exercício da empatia. E se fosse nós no lugar de Adão? E se fôssemos, será que nós teríamos pecado ou não? É difícil, né, irmãos? É difícil porque, como eu disse antes, Adão tinha a palavra de Deus, mas Adão, ele não tinha visto o resultado do pecado. Ele não tinha visto o resultado do pecado. Agora vamos imaginar nós hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus? Nós temos. Nós temos a palavra de Deus. E hoje nós temos visto com os nossos próprios olhos o resultado do pecado? Nós vemos a fome, nós vemos a doença, nós vemos a morte, nós vemos a traição. Então hoje nós temos mais elementos para decidir, para fazer a escolha, do que Adão tinha naquela época. Não estou justificando o pecado de Adão. Eu só estou dizendo que nós somos tão pecadores quanto ele. E hoje, tendo mais informações, mais do que Adão, porque
Ah, mas Deus falava com Adão, mas Deus fala conosco hoje no seu texto bíblico. E hoje nós temos mais informações e ainda assim nós pecamos. Ou você nunca pecou, ou você nunca errou. Entendeu? Hoje você tem a palavra de Deus, hoje você vê o exemplo do resultado do pecado, e ainda assim você e eu, nós pecamos. Então não dá para nós culparmos Adão, não dá, né? Então nós temos que pensar nisso. Então, irmãos, o que aconteceu? Houve o pecado de Adão. Qual foi a primeira providência de Adão e Eva? Fugir de Deus. É o que acontece hoje. Qual que foi a segunda providência de Adão e Eva? Criar um jeito de voltar para Deus, de esconder a sua vergonha, né? O que eles fizeram? Cobriram com folhas. Tentaram se religar a Deus. Criaram uma religião. Porque religião é religare, que é religar a Deus. Eles tentaram. Mas Deus falou, não, o salário do pecado é a morte. Né? O que Deus fez? Deus, pela sua onisciência, soube que Adão havia pecado e Eva, veio atrás de Adão, foi, né, atrás de Adão e de Eva, assim como faz conosco, ele veio atrás de nós, e encontrou Adão com uma tentativa humana de se religar a Deus, com folhas. Deus falou, não, isso aí não funciona. O que Deus fez? Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez então, Gênesis 3:21, fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então aqui, para fazer essa roupa de pele, Deus teve que matar um animal. E que animal? Um animal inocente, pastor. Um animal inocente. E ao matar o animal, o que aconteceu? Derramou sangue. Que nos lembra essa figura? Nos lembra Cristo. Então Deus fez roupas de pele, fez um sacrifício, né? E vestiu Adão, cobriu Adão. Não tirou o pecado, cobriu. Encobriu o pecado de Adão, momentaneamente. Então, esse sacrifício, ele passou, né, a ser uma prática. Caim, ele apresentou a Deus uma religião. Abel apresentou a Deus um sacrifício. Um sacrifício, levou um animal morto, né? Houve derramamento de sangue, houve um sacrifício. O sacrifício de Caim não foi aceito. O de Abel foi aceito. Por quê? O de Caim lembrava o sacrifício de Adão, de tentar se cobrir, né? De cobrir, de esconder de Deus a vergonha. Já o sacrifício de Abel lembrou o sacrifício de Deus em Gênesis 3:21. Né? Então, no Antigo Testamento, no Torá, nós vemos que o povo fazia sacrifício a Deus, né? Mas esse sacrifício era uma forma de expiação, mas era uma sombra. Por quê? Porque não era definitivo. Não era definitivo. E nós precisávamos de um sacrifício definitivo, né? A solução dos sacrifícios de Abel, do sacrifício do que está escrito no Pentateuco, né? De matança de animais, é só uma lembrança. É só uma lembrança. Mas para que a humanidade fosse liberta, era preciso um sacrifício perfeito para o pagamento do pecado. Por quê? Porque Deus exigia isso. Deus exigia, Levítico 22:20, né? Que está lá na Torá, que está no Pentateuco. Levítico. Não, Deus falando, não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Irmãos, existe algum animal que não é defeituoso? Existe alguma criatura que não é defeituosa depois do pecado? É uma exigência que Deus fez, mas Deus sabia que era impossível de ser aceita. Se houvesse um único sacrifício de qualquer um daqueles que viveram na época do Antigo Testamento, que fosse de um animal sem defeito, teria acabado a exigência do sacrifício. Mas não tem jeito.
Nós vemos nos animais, na criação, é aquele que tem menos defeito. Mas é impossível um animal perfeito. É impossível uma ovelha perfeita. É impossível um boi perfeito. É impossível um ser humano perfeito depois do pecado. Né? Então, Deus sabia que essa exigência não iria se cumprir através do sacrifício. Além do que, o sacrifício não poderia ser de um animal. Porque a culpa foi do homem. A culpa foi do homem. Portanto, o mundo precisava de um homem perfeito e sem pecado para morrer em seu lugar. O mundo precisava de um homem perfeito. Né? Uma situação difícil. Difícil por quê? Porque o homem ele tinha a responsabilidade de pagar o preço, né? Para atender a exigência de Deus. Mas Deus ele queria um homem perfeito para atender a sua exigência. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele criou o homem perfeito, então teria que morrer para poder pagar o preço um homem perfeito também. Assim como foi a criação dele. Não tinha condições, irmão. Não havia nenhum animal perfeito. Não havia nenhum humano perfeito. Não tem. Se você olhar qualquer animal, você vai achar um defeito. Tem um ditado popular que é verdadeiro. Se você procurar, você acha pelo em ovo. E é verdade, não tem perfeição, irmão. Né? Quanto mais perto, mais defeito você observa. Então só tinha uma saída. Qual que era a saída? Qual que era a saída? Só Deus poderia atender a exigência dele mesmo. Porque só Deus é perfeito. Então a solução foi Jesus, o Filho de Deus. Jesus que veio como Cristo enviado. Porque Jesus, ele é totalmente Deus. Perfeito. E Jesus é totalmente homem. Teve fome, sangrou, sentiu dor, ficou triste, mas não pecou. Mas não pecou. Então somente Jesus, como homem perfeito, né, poderia oferecer a sua vida por todos nós. Por todos nós. Deus estava esperando só uma oferta perfeita. Só uma oferta perfeita. Né? E não apareceu essa oferta. Pastor, mas então, para que do sacrifício no Antigo Testamento? Como lembrança, irmãos. Como lembrança, assim, em Gênesis 3:21 era a lembrança de que viria o ser perfeito. Jesus Cristo. E a matança de animais era para que as pessoas relembrassem dos seus pecados e relembrassem de que haveria a vinda de um ser perfeito. O Cristo, o Messias, viria. Pastor, mas então como que era a salvação naquela época? Irmãos, o máximo que o ser humano poderia fazer naquela época era oferecer um animal em sacrifício, né? Imaginando que seria perfeito e com fé. Então o que Deus aceitava através da graça divina era essa oferta, né, aos olhos humanos, de um sacrifício perfeito, de um animal perfeito, mas com fé, acreditando que aquele ato iria salvá-los. Né? Deus sabia que não era perfeito, mas era o máximo que tinha sido ofertado. Hoje não. Hoje nós temos o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Então hoje nós temos que olhar para a oferta perfeita. Os do Antigo Testamento, o máximo que tinha era animais, que não pagavam os pecados, mas lembravam do pecado, né? Expiava temporariamente, mas era o máximo que eles poderiam oferecer, porque não tinha ainda Jesus Cristo. Então Deus, vendo que eles ofereciam o máximo para aquele momento, para aquela revelação, Deus, através da sua graça, os salvava. O sacrifício, a salvação nunca foi pelo sacrifício. Porque se a pessoa oferecesse o sacrifício sem fé, sem confiança de que aquele sacrifício o salvaria, ele também não seria salvo. Então a matriz sempre foi a fé. A fé é o quê? No sacrifício, na confiança de que estaria atendendo o desejo de Deus.
Naquela época, o máximo que tinha de oferta perfeita era o sacrifício de animais. Se a pessoa com fé acreditasse, seria salva. Hoje nós temos o sacrifício perfeito, né, que é Jesus Cristo. Hoje não dá para poder acreditar no sacrifício de animais, porque hoje nós vemos que o sacrifício de animais é imperfeito, né? Hoje então nós sabemos que o sacrifício perfeito é Jesus Cristo, por isso que nós acreditamos em Jesus Cristo, que é totalmente Deus e totalmente homem, né? E agora então, ao invés do sangue de cordeiro, é o sangue de Cristo que paga e é suficiente para pagar os nossos pecados. É por isso que nós falamos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, né? Pelo sacrifício de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? O sacrifício perfeito. Hoje não há repetição de sacrifício. Se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, ao contrário dos antigos que tinham que ficar relembrando da culpa do pecado, hoje não. Cristo leva toda a nossa culpa, nós nos sentimos perdoados na presença do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, a necessidade do sacrifício, o sacrifício veio em quem? Em Jesus Cristo. Senhor meu Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa tua palavra registrada no texto bíblico, obrigado porque o Senhor é um Deus conosco, obrigado pelo sacrifício vivo que é Jesus Cristo, que nos perdoe todos os pecados, nos livra da culpa. Obrigado, Pai. Nós pedimos para aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, dando um tempo com qualidade para essa vida, e que isso seja o motivo para que ela se aproxime mais de Ti, Pai, mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma, angústia, tristeza, que o Senhor possa estar trazendo esperança, possa fazer com que as pessoas entendam que o sacrifício hoje é de louvor, é de agradecimento pela morte vicária de Jesus Cristo, e que isso nos tire toda a culpa, Senhor meu Deus, e que isso nos tire toda acusação, que nós possamos viver em novidade de vida na presença do Senhor. Abençoe também, ó Pai, as famílias, as igrejas, os locais de trabalho, o governo, a sociedade como um todo. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.